Minha máquina já foi reinicializada. Agora eu posso testar tranquilamente o SQL Server Management Studio. Mas antes, de novo, botão direito, vou entrar no gerenciador de tarefas. Vou checar em serviços como está o MS SQL Server. Observe que eu acabei de reiniciar a minha máquina. O serviço está parado. Se eu tentasse usar agora de imediato, daria um erro. Pronto, bastou atualizar aqui, aguardar um instantinho, ele automaticamente entrou em execução. Então não se preocupe se ele não fizer isso de forma automática ou de forma rápida, porque ele precisa desse tempo para poder inicializar os serviços. Lembre-se, isso é um atraso natural feito pelo próprio aplicativo. Se você clicar duas vezes sobre o MS SQL Server, não vai funcionar. Eu pensei que abria os serviços, mas nesse caso é só você clicar com o botão direito e escolher abrir os serviços. Você vai ver uma outra janela de serviços. Você vai digitar MS SQL. E dessa vez você não vai encontrar o seu Microsoft SQL Server, a sua instância. Nos serviços é um pouco diferente. Você vai digitar a letra S e aí sim você vai encontrar o SQL Server. É aqui que está o segredo para que o seu serviço funcione também. Você vai ver, primeiro, que nesta aba de serviços, o SQL Server Management Studio, ele está em execução e a carga dele, o tipo de inicialização é automática, com atraso na inicialização. Lembra que eu comentei sobre o atraso? É aqui. Se você clicar duas vezes sobre esse serviço, ele vai abrir a janela para você poder interagir com os serviços do SQL Server. Aqui você pode parar, pode pausar e o tipo de inicialização você pode configurar. Se a sua máquina é lenta, você não quer deixar o serviço consumindo recursos da sua máquina, você pode então vir até aqui e falar, olha, o tipo de inicialização do SQL Server vai ser feito manualmente. Quando você clicar em aplicar e OK, o serviço vai continuar em execução, mas na próxima vez que você reiniciar o computador, ele não vai ser inicializado automaticamente. Você vai ter que entrar na tela de serviços do SQL, do gerenciador de tarefas do Windows e habilitar, clicando com o botão direito e iniciar sempre a sua instância. Não se esqueça disso, pois uma falha também do procedimento é de desligar o serviço para evitar que a máquina fique lenta e depois esquecer disso no futuro e achar que a instância está dando errado. Eu vou fechar então essa minha janela, não vou fazer mudança nenhuma. Pronto. Agora que o SQL Server Management Studio foi instalado, eu vou clicar sobre o botão iniciar e você vai digitar aqui na parte de pesquisar aplicativos SSMS. Você vai ver que ele vai colocar o ícone do SQL Server Management Studio. Você vai clicar em abrir. Não é necessário executá-lo como administrador. Repare a versão 20.2, é a versão mais nova. Agora ele está abrindo a tela de conectar ao servidor e esse ponto é muito importante. Primeiro, o tipo de servidor. Nosso servidor é um mecanismo de banco de dados. Existem outros serviços do SQL Server como Analysis Services, Reporting Services, Integration Services e Azure SSIS Integration Runtime. Para que você possa usar o SQL Server, você tem que deixar em mecanismo de banco de dados. O nome do servidor, veja que ele identificou a sua máquina corretamente, então você não precisa alterar mais nada. Se você vai acessar remotamente o SQL Server, é um outro processo, você vai ter que usar o IP e uma porta e um monte de outros procedimentos que esse curso não vai te ensinar. Na autenticação, repare que ele colocou a autenticação do Windows, usando o meu nome de usuário. Ele faz isso naturalmente, e se você quiser colocar um usuário no banco de dados, você vai precisar trocar para a autenticação do SQL Server, colocando o nome do usuário e a senha. Mas isso eu ensino a fazer no curso e nas aulas de SQL Server que você vai assistir. A criptografia ela é obrigatória, ela é opcional ou ela é estrito. E esse item aqui de segurança da conexão entrou recentemente no SQL Server Management Studio e deu muito problema. Tem gente que está deixando esse campo desmarcado. Ou esse campo desmarcado ele precisa de um certificado. Nesse caso, você vai testar a conexão deixando como está, obrigatório e certificado do servidor confiável. Ao clicar em conectar, ele vai tentar conectar na minha instância e você vai ver que ao aparecer essa janela, a conexão foi feita. Deste ponto em diante, eu posso usar tranquilamente o SQL Server porque ele está funcionando. Quer testar? Você pode abrir
a janela de banco de dados e você não vai ver nenhum banco de dados seu criado ainda, porque essa é a primeira execução. Você pode clicar com o botão direito em banco de dados, clicar em novo banco de dados e digitar um nome para ele. Vamos digitar aqui banco de dados de teste. Vou pressionar o OK, só isso. O nosso banco de dados está criado. Como você pode perceber, um banco de dados do SQL Server foi gerado dentro da sua instância. Aqui em cima você tem as informações do nome do seu servidor, a versão do serviço. Se nós abrirmos uma janela de consulta, você vai aprender nesse curso a utilizar as variáveis globais. E se você quiser testar o seu SQL Server, você pode simplesmente digitar select @version, pressionar a tecla F5 ou clicar em executar e você vai ver na parte de baixo o resultado. Eu estou utilizando o MS SQL versão 2022. A partir desse ponto, você pode acompanhar o curso tranquilamente, pois tudo aquilo que eu vou ensinar de criação de tabelas, criação de banco de dados, tudo vai funcionar perfeitamente. Para desconectar da sua instância, você pode clicar nesse ícone aqui em cima, desconectar. Você pode clicar sobre esse ícone para conectar novamente e você só precisa clicar em conectar. No futuro, quando você criar usuários, eles vão aparecer em segurança logons. Inclusive, há um usuário no sistema chamado de SA, que é o administrador, que vem desabilitado por padrão. Você pode criar um usuário para os seus colegas, você pode criar um usuário para outras pessoas que dividem o seu computador na hora do estudo, para que eles não façam aí o uso das suas tabelas e da sua estrutura. Mas isso é assunto para o curso. Concluímos a instalação e concluímos a verificação dos serviços do SQL Server Management Studio. Caso você tenha qualquer problema com o processo, você deve procurar nos fóruns oficiais da Microsoft, pois o grande problema hoje está nas mudanças que estão sendo feitas. Não é preciso mudar propriedade de conexão, criptografia, parâmetros, você não precisa de nada disso, você só precisa configurar essas opções para ter acesso à sua instância local. O mais importante é o nome do servidor, que é o nome da sua máquina local. E se eventualmente você apagar essa informação e precisar novamente, você pode abrir o Explorer na sua máquina, o Windows Explorer. Clique com o botão direito sobre o seu computador e escolha Propriedades. Na janela de Propriedades, você vai ver o nome do seu dispositivo, ou o nome do computador que você está utilizando para poder rodar a sua instância. Na parte de cima, você vai ver também a possibilidade de renomear esse computador, pois muitas vezes o computador vem acompanhado de algumas letras aleatórias. Você pode alterar à vontade, mas lembre-se, para usar o SQL Server e o SQL Server Management Studio nesse curso, você deve ter seguido os procedimentos que eu gravei nesse vídeo à risca. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao treinamento de SQL Server e eu espero que você tenha ótimos resultados no final do curso. Grande abraço!